nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Como estamos? Ótima quarta-feira para Everybody's on the Table. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir nessa maravilhosa quarta-feira pela manhã. Vamos que vamos, não vamos perder tempo. Bom, estamos aqui hoje num ambiente um pouco diferente, tá? De vez em quando eu apareço aqui pelo YouTube para poder validar, recapitular com todos vocês do tanto de material, do tanto de oportunidade que existe aqui nesse canal, tá bom? Então, assim, tem muita coisa boa nesse canal. E como eu aprendi recentemente a ser um YouTuber, né? Não posso ficar promovendo o canal antes de começar o tema. Então, existem as regras, as leis, e eu vou segui-las. Então, já já eu conto para vocês um pouquinho mais do que a gente tem aqui no nosso canal, que é um baita de um canal, esse canal aqui da Hive Academy, para você acompanhar, para você estar conectado, para você se debruçar, estudar, muita coisa boa tem aqui. E hoje, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante que eu tenho para tratar com vocês. Eu adoro os nossos temas, de verdade, né? Os nossos temas, todos eles que são tratados na Conexão Hive, eles levam você para um outro patamar, eles levam você para uma outra visão de negócio, acrescenta em todos os objetivos que você tenha dentro da Hive, porque se você tem um objetivo de se tornar um afiliado Pro de muito sucesso, o Conexão, ele te traz insights muito poderosos, porque venda, tudo é venda, então você aprende, entende, aplica como Pro, e você obviamente quer construir a sua carreira como afiliado, ser um 3K, 7K, 15K, 50, 100K, você também aqui se nutre de muito conhecimento, de muita coisa boa, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje qual que é o nosso tema, né? Hoje a gente vai falar sobre a habilidade da gente construir autoridade, porém sem parecer arrogante, né? E o que que nós precisamos entender? Que com toda a bagagem que você que está aqui, que estuda da Hive, né? Então você estuda sobre os produtos, você entende sobre o que o produto faz. Eu digo assim, a gente não precisa se debruçar muito em informações muito técnicas. Até porque a venda, ela não se dá por causa disso, né? Informações muito técnicas, óbvio que você não vai, que você vai ter que usar em algumas situações, em algumas negociações, mas com pessoas específicas. Na maioria dos casos, não é isso que vende. Mas, conforme você vai se envolvendo, se desenvolvendo, passando dia após dia, né, aprimorando as suas habilidades, você tem que ter a consciência que você precisa estudar mais tecnicamente sobre os produtos. Então, o que eu quero dizer? Então, você começou ali a fazer seus estudos, então você começou a entender um pouquinho mais do produto, você entendeu o que o produto resolve, você tem a crença de que de fato o produto resolve. Por que que você tem a crença? Porque você usa em você. Né? Então você é produto do produto. Você utiliza em você, então fica muito mais simples de você acreditar. E tudo isso, né? Por que que eu estou falando? E você tem a experiência, o tempo de casa, o tempo de jornada, que pode ser que esteja começando agora, mas, bom, tem um tempo. Tudo isso constrói algo muito poderoso no mundo das vendas, que é a sua autoridade. Então você se torna autoridade.
E muita gente que está aqui, às vezes tem gente aqui que, por exemplo, está desde o começo da raiva, virou uma autoridade em wellness, em bem-estar. Então hoje sabe muito sobre sono, sabe muito sobre ganho de massa magra, sabe muito sobre emagrecimento, sabe muito porque está muito debruçado. E essa autoridade, ela é muito positiva. Muito positiva. É muito importante você ter essa autoridade, você desenvolver essa autoridade. Então, se você está nesse caminho, parabéns. Você está no caminho certo. Só que, paralelamente a isso, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode se tornar arrogante. Então, autoridade não é uma situação onde você se impõe. Você vai inspirar na pessoa confiança. E aquele vendedor que ele constrói autoridade de forma genuína, tá? Ele sempre é lembrado, ele sempre é admirado, ele sempre será seguido, sem precisar levantar a voz e até mesmo provar o seu valor o tempo todo. Então, existe uma visão, né, que dá para você começar e ter e se desenvolver, e é muito do que eu quero que você aprenda hoje aqui no nosso Conexão Hive, tá? Então vamos lá. O que que é autoridade de verdade? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a autoridade, ela não vem de título, mas sim de uma entrega constante. Então, isso, perceba, né? Não é só aqui dentro da Hive, mas é sobre qualquer condição ou situação da tua vida, tá? Então, a constância na entrega, sua presença, profissionalismo, respeito, isso tudo vai construindo a sua autoridade. Então, ela está muito meio que no âmbito do reflexo, né? Que é uma coerência daquilo que você fala e daquilo que você de fato faz. Então, quando você mantém essa coerência, você vai construindo a sua autoridade, né? Então, quando o cliente ele sente segurança em você, o que que acontece? Ele sente, ele tende a seguir a sua orientação sem resistência. Então eu vou me imaginar numa situação de vendas propriamente dito, né? Que eu tô ali e, meu, a gente já entendeu qual é o momento de fazer, por exemplo, um cross-selling. Como que eu aplico o cross-selling? Eu aplico o cross-selling depois que o meu cliente já tomou a decisão de compra. Ponto. Eu não oferto dois produtos, porque ofertar dois produtos confunde. Eu oferto o melhor produto para o problema dele e depois que eu tenho o sim dele, eu oferto outro produto. Porque ali eu já quebrei a barreira de resistência ali do córtex pré-frontal, que é aquela área do cérebro que vai tomar uma decisão. Aquela luta, né? Você luta, ganhou. Pô, o cara tá no momento de decisão. Aquela minha amiga tá no momento de decisão. Eu não quero confundir a cabeça dela, eu quero que ela decida. E a partir do momento que ela decide, eu faço o meu cross-selling. Porque já rompi essa barreira. É muito mais fácil ela continuar comprando. É aquela história, né? Black Friday tá aí, né? Então, eu não sei se vocês já repararam ou se vocês pessoalmente já tiveram, por exemplo, esse comportamento de compra. Eu tenho super, tá? Então, assim, eu faço minha meia-culpa no sentido de, cara, às vezes eu reluto pra comprar. Eu falo assim, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Mas daí na hora que eu comprei um, eu compro outro, outro, outro. Então, tipo assim, parece que blau, abriu uma porteira, né? E isso é normal, porque, pô, até então o córtex pré-frontal ali, puta, será que eu preciso mesmo? Será que é isso mesmo? Será? Bum, quebrei essa barreira, é a hora de eu entrar com o cross-selling. E o que que eu quero dizer com isso, né? Se eu tenho autoridade, ou seja, né, eu sou walk the talk, né, assim, eu caminho no caminho que eu pronuncio, passo ali o conhecimento, mas não é um conhecimento técnico, mas eu passo aqui ali aquela segurança. Se eu tenho autoridade, fazer principalmente esse movimento de cross-selling, que é vender um produto junto com outro, você vai conseguir com muito menos resistência. Porque a sua autoridade, ela vai demonstrar para o teu cliente que você está de fato preocupado em resolver o problema dele. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro na nossa vida, tá? E aí, Canina, tá, mas vamos pensar em autoridade em alguns pilares, para vocês entenderem e ficar muito mais simples, tá bom?
Então imagina o seguinte, que dentro do processo da construção da autoridade, eu tenho um primeiro pilar chamado credibilidade, tá? Credibilidade. Como que eu construo credibilidade? Então, qual que é a fórmula da credibilidade? A fórmula da credibilidade é conhecimento mais resultado comprovado. Eu gero credibilidade. Então, eu sei, eu afirmo e aquilo de fato gera o resultado que eu informei. Isso é credibilidade, tá? Então, esse é um primeiro pilar que eu construo a minha autoridade, credibilidade. Segundo pilar da construção de autoridade, a coerência. Então, eu preciso ter credibilidade e coerência. O que que é coerência? Coerência é um alinhamento que existe entre o que eu falo, ou seja, entre o meu discurso e o meu comportamento. Então, se você tem um alinhamento entre o que você fala e o que você faz, você é uma pessoa coerente. Legal? E um terceiro passo é a visão da constância. Então, credibilidade, coerência e constância. Por quê? Porque constância significa que vai existir presença e entrega contínua. Olha só como eu falei, né, no começo do nosso bate-papo, e faz todo sentido isso, né? Como as coisas elas são profundas muitas das vezes no nosso treinamento, e mais do que isso, né? Elas são aplicáveis em alguns outros movimentos dentro da própria Hive. Então você que, por exemplo, está construindo a sua carreira como afiliado Pro, está conectado aos treinamentos do afiliado Pro, está ali buscando recrutar novos afiliados. Poxa, uma coisa que é importantíssima você desenvolver na tua carreira de afiliado Pro, autoridade. Para você que está vendendo, o que é importante você desenvolver? A autoridade. E aí eu já puxo o jabá aqui, né? Jabá do canal, ó, tá vendo? Tô aprendendo a fazer isso aí. Para você que quer construir sua autoridade, eu vou te incentivar e te orientar a maratonar tudo que tem aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você for aqui nas nossas playlists, né? Já é tudo separadinho, já tá tudo organizadinho para você poder se debruçar. E é sempre um head diferente conversando. E é legal essa visão de heads diferentes, porque no final do dia, né, nenhum de nós somos iguais, mas temos características em comum. Mas a visão é, quanto mais você entende e você vê algumas visões dentro de um mesmo contexto, você formata a decisão ou a visão mais importante que existe, que é a sua. Nada vai ser mais importante do que a sua decisão, com a sua visão, a forma que você entende, a forma que você enxerga e a forma que você comunica. E nada melhor para você poder formatar tudo isso dentro de você do que absorver o conhecimento e aplicar para você poder chegar às suas conclusões. Então, muitas das coisas que eu passo aqui para vocês são as conclusões que eu cheguei. Como que você vai chegar nas suas conclusões? Absorvendo conhecimento e executando. E aí você vai chegar às suas conclusões e as suas conclusões, pasmem, vai impactar muito mais do que você imagina. Então, acessa tudo que tem aqui nesse canal, devora todo o material, acompanha todos os treinamentos, anota, compartilha com as pessoas do grupo, treine as pessoas a respeito. É importante para você se desenvolver. E segue, curte, compartilha. É isso aí, o jabá dos três pilares do YouTube, né? Digamos assim, tá? Então, olha que interessante, a gente está falando de pilar de autenticidade, tá? Pilar de autoridade. Então, o que eu preciso ter? Credibilidade, eu preciso ter coerência e eu preciso ser constante. Então, se você tem esses três pontos, você tem uma reputação sólida. E eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, né? No sentido de qual é hoje o pilar que você precisa fortalecer? Qual é hoje o pilar que você precisa fortalecer? Então, eu quero dar um exemplo muito esdrúxulo, né? Sim, imagina o seguinte. Imagina que eu vou num cirurgião dentista. Eu vou usar esse exemplo porque está muito conectado à minha vida, né? E aí ele me fala que ele tem uma forma de tratamento para os meus dentes que é super inovadora e ele me explica como essa fórmula ela funciona e me mostra alguns resultados comprovando essa fórmula ter funcionado. O que ele constrói comigo? Bum, credibilidade. Beleza? Então, esse é um ponto, primeiro ponto.
Ele é um cara que ele tem pacientes. Então, pacientes o procuram. Então, ele tem uma certa constância de ações e atitudes dentro dessa entrega que ele promete. Então, eu olho e falo, poxa, então esse cara ele tem credibilidade, ele tem constância. Mas, na hora que eu vou verificar a coerência, na hora que eu vejo ele sorrir, por exemplo, ele não tem o dente da frente. Ou seja, o que ele discursa não é a forma que ele se comporta. Eu falo, opa, alguma coisa está errada. Não tem como falar como é que essa pessoa é uma autoridade. Então eu quis dar esse exemplo esdrúxulo, por quê? Porque eu acho que uma visão um pouquinho mais do superlativo da coisa te traz alguns insights de avaliação própria, do tipo de pensar assim, pô, o que que eu posso, eu hoje, fazer dentro desses três pilares que o Canina comentou, para fortalecer a minha autoridade, porque eu sei, é isso que tem que estar intrínseco em você, que se você fortalecer a sua autoridade, você vai ter mais resultado. Ponto final, tá? E aí, como a gente está falando de hoje, de autoridade sem parecer arrogante, não tem como a gente não falar de humildade, né? E aí, a gente não tem como avaliar, né, a arrogância em paralelo à humildade, porque a humildade é a antítese da arrogância. Então, o que a gente precisa entender? Que o arrogante, ele vai sempre buscar ser admirado. E o líder, ele sempre vai buscar ser útil. Então, entre ser útil e ser admirado, seja útil, porque você vai estar no caminho da liderança. Então imagina o seguinte, né? Tem gente que não quer se colocar muito acessível. Eu entendo que a acessibilidade é uma chave ali, é uma faca de dois gumes no caso, né? É complicado. Você não pode ser demais, mas também você não pode ser inacessível. O inacessível simboliza arrogância. O acessível, o útil, dentro de um parâmetro mínimo ali, que, poxa, seja aceitável, ele é aquele que inspira liderança, tá? E sempre, pessoal, sempre, num processo de vendas, toma cuidado, né, com querer falar muito de si, né? Porque a gente tem que ter na nossa consciência e a importância de entender que é tudo sobre o cliente, né? E aí não tem como a gente não entrar num papo que é um papo importante, né? Que é a gente entender um pouco de como funciona o nosso ego, né? E vendas é aquela história, né? Quem tem ego grande tem bolso pequeno. Então, dar relatos pessoais, colocar de uma maneira educada condições ou situações de pensamento próprio, isso faz parte, isso, além de fazer parte, se faz necessário. Precisa acontecer. Ponto. Mas sempre haverá ali uma linha um pouco tênue da questão de, meu, o quanto que eu estou avançando para uma área da arrogância se eu não tiver, por exemplo, claro o quanto que eu preciso dominar o meu ego. Então, assim, toma cuidado o quanto que você precisa falar de si. Então, assim, o que que você tem que entender? Que o seu ego, ele sempre vai buscar aplauso. É sempre isso, tá? Só que se você focar na sua autoridade, você tem que entender que a autoridade, ela vai buscar o quê? Impacto. Então, aplauso é diferente de impacto. Ser aplaudido é diferente do quanto você gera. Se você foca em gerar, você domina, você administra bem o seu ego, beleza? Um outro ponto, né? Então, assim, e principalmente olhando para promoções, campanhas, não dá, a gente sabe, a gente está numa promoção de Black Friday surreal, um mês maravilhoso, lançamento de linha Ritos, é trinca, é novo plano de comissionamento, é Black Friday, mercado aquecido, é conversa e falando com todo mundo, e assim, a gente precisa entender, e eu sei que você que está aqui, principalmente conectado e assistindo os treinamentos, que seja gravado, a gente precisa entender que, pô, eu sei que você tem uma cobrança por performance. Existe uma performance sua em jogo.
que você deve ter, e se não fez, na próxima vez que faça, ou que faça agora, né? Nem precisa ser da próxima vez, mas que faça agora. Tenha definido as suas metas, sabe o que você quer ganhar, sabe onde você quer chegar, sabe se você quer bater 3K, 7K, 15K, quantas vendas você vai fazer no mês, quanto de comissão você vai receber nesse mês. Eu acredito que você tenha desenhado um plano, tenha desenhado uma visão, mas entenda, né, que você precisa sempre ter o foco no cliente e não deixar isso extrapolar, né, para tua própria performance. Porque assim, a ideia é vender para sempre, a ideia é ter uma pessoa que goste da marca, uma pessoa que esteja junto com você para estar contigo junto no longo prazo. Por isso que a gente fala, né? Toma cuidado, vendas é um jogo de números, tem que ter muito número. Ah, mas por que tem que ter muito número, Canina? Porque se você não tem muito número dentro do universo de vendas, você fica pressionando toda hora uma mesma pessoa. Você fica pressionando toda hora, forçando uma mesma venda. E isso, obviamente, ninguém gosta. Uma pessoa não gosta. E aí, meu, toma cuidado. Então, óbvio que você tem que ter sua visão de performance, mas cumpra a tua performance falando com muitas pessoas e não passando por cima do cliente. E aí, outro ponto, né? Sempre evita, né, com sabedoria, usar algum tipo de frase que diminua o teu cliente, porque às vezes a gente vê isso acontecer, né? Uma forma ali um pouco indelicada, ou nunca se esqueça, né, que o óbvio não é óbvio. O que é óbvio para você, perfeito? O que é óbvio para você não é para o teu cliente. Então a gente precisa ter essa tolerância, a gente precisa ter essa paciência. E eu sei que às vezes num espectro assim de meta, de conquista, de vamos para cima, vamos avançar, preciso bater meta, a gente acaba atropelando algumas coisas, mas tenha isso em mente para que você não atropele, não atropele. Beleza? Então é importantíssimo você ter isso dentro de você. Então a performance, ela vai construir essa autoridade. E lembre-se, sempre trabalha com números. Difícil, é difícil, pessoal, o jogo dos números escassos. Vendas não tem nada a ver com números escassos. Vendas tem a ver com números em abundância. Eu sou um cara que, particularmente, eu gosto muito de ter essa visão, mas eu nunca troquei a quantidade pela qualidade, tá? Então, eu acho que assim, tem-se um campo, um meio campo para poder se agir. Então, Canina, eu devo falar com milhares de pessoas de qualquer forma? Nunca, nunca, nunca faça isso. Ponto. Mas você tem que falar com um número, e aí eu falo assim, um pouco desagradável, porque não é para te agradar. Tá bom? Não é para te agradar. Vamos pensar que o sucesso mora fora da zona de conforto? Vamos pensar sobre isso? Então, eu quero que você, né, desagradável, não pensa que é ruim, né? É não te agradar. Às vezes, agradável para você é falar com 5 e eu vou chegar aqui para você e falar assim, não, fale com 10 a 15. E aí você vai falar assim, putz, que desagradável. Pois é, mas é ali que vai estar o seu retorno, ali que vai estar a sua diferença. É ali que as coisas vão acontecer para você. Então, o que que eu imagino? Você tem que falar com uma quantidade desagradável, porque a sua barra, muito provavelmente, ela é baixa. Eu acho que das pessoas conectadas e que estão mais tempo com a gente, se a gente for passar aqui um raio-x e entender onde que está o nível de jogo dessa galera, eu posso falar categoricamente, a gente vai estar aqui diante de 90% das pessoas conectadas aqui, tem a régua baixa. Ou seja, precisava estar fazendo mais do que está fazendo. Ponto. E acha que está fazendo, mas podia estar um pouquinho mais. Então é o que eu falo: tem que ser uma condição desagradável, porém que tenha qualidade. Então é desagradável nos números, porém com qualidade de execução. Se você tiver dentro dessa esfera, você está crescendo. Ponto. Ponto. Você está construindo autoridade, você está vendendo, você está crescendo, você está se posicionando, você está ganhando mercado. Então, agir dentro de números desagradáveis, porém com qualidade. Beleza? Ok? Estamos super alinhados com isso? Vamos continuar aqui as nossas campanhas, vendendo os nossos produtos, aproveitando essa Black Friday, Black November, basicamente, né? Maravilhosa. E para isso, óbvio, a gente tem sempre, sempre, sempre o nosso momento de ação.
né? Então eu tiro o chapéu, porque o conhecimento sem ação é igual a nada, não adianta nada, 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 nada. Então conhecimento sem ação igual a zero, bullshit, não funciona. Então eu quero te encorajar mais do que nunca. Devorar todo o conteúdo que existe aqui dentro desse canal. Então, assiste. E olha, procura nas playlists, porque uma dúvida específica que você tenha, pode ter certeza que tem no título de algum vídeo aqui. Então, coloca lá na barra da pesquisa. Pô, eu tô com dificuldade de fechamento, tô com dificuldade de prospecção, tô com dificuldade em gatilho mental, tô com dificuldade em proposta de venda, promoção. Coloca, você vai achar, devora, anota, revisa e haja. Haja, faça, executa. Mais de uma vez, executa, 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 porque é só executando que você vai melhorar, é só executando que você vai elevar teu patamar, vai para um outro nível. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se dedica de corpo e alma, porque para aquelas pessoas que plantam, saiba que a colheita é obrigatória. Tá bom? Gente, seguinte, orientação. Estamos aqui no YouTube, mas agora vai rolar os 30 minutos de ação lá no Zoom, tá? Acessem a Colmeia e lá tem o link da conexão, porque hoje é um link especial, não é o link tradicional. Então, acessem o nosso grupo Colmeia. Você vai ver lá o link e já acessa já entra no grupo, já entra no Zoom já para você poder enviar as mensagens, começar o seu trabalho, ter novos clientes, colocar dinheiro no bolso, crescer e prosperar junto conosco na Hive, tá bom? Gente, super beijo para vocês, contem comigo para aquilo que vocês precisam. Vamos para cima, excelente quarta. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Fui.